Olá, meu povo, povo lindo, povo querido, Deus te abençoe. Muito obrigado porque estão aí novamente. Vamos conversar um pouquinho. Provado já foi, né? Já existem estudos científicos que comprovam isso. E eu não preciso ser cientista nenhum e eu não faço muita questão disso, porque, na verdade, o que me interessa é ter a certeza de que aquilo que eu falo tem valor. Tá? Então eu não me preocupo muito em trazer efetivamente esta resposta científica ou aquela para comprovar isto ou aquilo. Eu acho que cada um que queira vai buscar a informação, traz e se satisfaz ou se não se satisfaz também, paciência. Somos seres que vivemos, né? Bom, mas o que eu tenho a dizer é que está tudo praticamente não, está tudo muito comprovado que o cérebro humano é a maior, digamos, das invenções. É uma invenção sobre toda a invenção. O maior computador do mundo, ele não se equipara ao cérebro, digamos, do menor dos seres, né? Dos seres humanos. E esse cérebro nosso, ele traz armazenadas informações infindas, informações maravilhosas, informações que podem muitas vezes te dar a sensação do perigo que você corre, a sensação do cheiro que emana, a sensação do frio, do calor, da fome, da fartura, a sensação da ganância, a sensação da falta de amor, a sensação do amor excessivo, a sensação daquilo que não é amor, mas que nós podemos simplesmente colocá-lo no lugar tal. Enfim, nós podemos criar, nós podemos viver, nós podemos usufruir de tudo isso porque nós temos um cérebro. E esse cérebro que foi criado por Deus e que nós temos a certeza disso. Bom, a palavra que eu trago para a gente hoje é uma palavra que Deus diz a Moisés no meio da sarça ardente. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que uma sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Então disse a Moisés a Deus: quem sou eu para ir para Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Agora vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, e ele depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 22. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, começamos a observar um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus muito grande. Ele é tão grande que um nome não o pode conter. Que nome? Tanto que ele nos diz assim: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou. Eu sou, me enviou a vós. Ou seja, nada pode conter essa grandiosidade. Nada pode descrever tal poder. Qual poder? O poder com que está sendo manifesto naquele momento em que Moisés, apacentando o rebanho de seu sogro, não era o rebanho dele, era o rebanho do sogro dele, de Jetro, apacentando o rebanho de seu sogro, que era o sacerdote de Midian, e levando esse rebanho para o lado ocidental do deserto, ele viu ali no Monte Horebe aquele anjo do Senhor naquela chama de fogo. Despertou-lhe a curiosidade porque ele viu uma sarça ardente. Ele viu um chumaço de mato pegando fogo. Ele olhou aquilo e ele disse: nossa, mas que coisa estranha, que coisa maravilhosa, que coisa incrível. O fogo
pegou, o fogo está queimando e aquela sarça não se consome. Aquilo ali era para já ter sido apagado, porque aquela sarça, ela até aceitaria fogo, mas seria um fogo muito rápido, seria uma coisa assim, tipo, acabou. Mas ele percebeu que a sarça não se consumia. Ao verificar aquilo, ele percebeu que ali poderia ter algo maravilhoso. Ele disse: verei essa grande maravilha. Por qual motivo, o que é que está acontecendo que essa sarça não se queima? Bom, então Moisés estava, digamos, com essa curiosidade e resolveu olhar. Quando ele se volta para ver, Deus, no meio da sarça, o chama e diz: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Por ser um homem que, em primeiro lugar, ele era acostumado a ouvir as pessoas e atender àqueles que o chamavam. Isso é uma coisa que a gente aprende desde pequeno. Trata-se, primeiramente, do código para o qual nós somos treinados para aprender a conviver em sociedade. Se alguém nos chama, a gente diz sim, pois não, em que posso ajudar? Se alguém bate à porta, você vai e simplesmente atende à porta e com aquele ar em que posso te ajudar, coisa parecida, porque afinal de contas ninguém bate a uma porta de forma gratuita, ninguém te chama de forma gratuita. Então nos ensinam os códigos sociais que se alguém nos chama, devemos sim manifestar que ali estamos e em que podemos ajudar. Foi assim que Moisés respondeu ao Senhor, até pelo motivo de que ele percebeu que algo mais ali estava acontecendo, uma vez que existia uma sarça pegando fogo no meio do deserto. E ele, naturalmente, estava maravilhado com aquilo. E ele, naturalmente, estava entendendo que aquilo não aconteceu pura e simplesmente até por conta desse chamamento: Moisés, Moisés. Aí Deus continua: não te chegues para cá, tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então aqui eu começo a observar que Deus está falando de uma relação interpessoal. Deus está falando que eu vou começar a entrar em Terra Santa sempre na medida em que eu estou interagindo com um de meus irmãos, com outros de meus irmãos. Por quê? Por que Terra Santa? Porque essa mente, a minha mente, assim como a tua, assim como a do vizinho, assim como a do outro, não importa o que você tenha, o que você faça, quem você seja, a nossa mente foi criada por Deus, portanto é Terra Santa. Então devemos sim tirar as sandálias de nossos pés, ou seja, nos despirmos da arrogância, da ganância, da inveja, da maledicência, do preconceito, porque estamos pisando em Terra Santa. E quando nós nos despirmos disso tudo, nós realmente poderemos até adentrar nessa Terra Santa, ou seja, poderemos até aceitar ser convidado para sentar com aquela pessoa e conversar sobre assuntos diversos, inclusive sobre assuntos que possam estar afetando-lhe, digamos, espiritualmente ou psiquicamente falando, ou até mesmo organicamente, por que não? Afinal de contas, às vezes a pessoa está sentindo alguma coisa, não consegue identificar, e vem à tua mente um chá, uma coisa parecida que você pode até
oferecer à pessoa, e aquilo pode vir a fazer bem. Um copo de água, um café, um chá, uma palavra de amizade, uma palavra de conforto, enfim, inúmeras são as formas como você pode adentrar em Terra Santa, até porque ali então você está despido de todas as máscaras, ou seja, você retirou as sandálias dos teus pés, você retirou aquilo que te ampara pela terra, ou seja, tudo aquilo que, quando você anda, o que te ampara são teus pés. Os teus pés normalmente têm uma sandália, um chinelo, um sapato, seja lá o que for, e aquilo acaba refletindo também em toda a tua vestimenta. Ou seja, se você colocou um sapato, digamos, de passeio, normalmente você estará colocando uma roupa de passeio, o que quer dizer que você está se preparando para ir a um determinado lugar e, portanto, você acaba se vestindo meio adequadamente àquele passeio que você vai dar. Portanto, tirar as sandálias de seus pés quer dizer literalmente isso, dispa-se de tudo aquilo que você tem, porque você está entrando em Terra Santa. Nesse momento, nós vamos começar a interagir com fulano, com ciclano, com beltrano, não interessa com quem. Muito bem. À medida que nós vamos entrando, nós vamos percebendo que nós temos que ter o conhecimento primeiramente da verdade, porque ao adentrar em Terra Santa, ainda que nós não tenhamos, nós não olhemos, nós não tenhamos capacidade ou mesmo a coragem de encarar a Deus, de olhar diretamente para Deus, mas nós temos a certeza de que nós estamos na frente daquele que é o Criador, porque você não tem como ver a criatura sem estar frente ao Criador. Nunca. Quando você vai observar um quadro, por exemplo, aquele é a criatura de um determinado pintor. Quando você começa a ver aquele quadro, você percebe que tem alguém por trás daquele quadro, ou seja, alguém que se debruçou sobre aquilo para pintar aquele quadro. A mesma coisa ocorre quando você vai ouvir uma peça, uma ópera ou uma música qualquer, né? Uma música popular ou um hino, o que quer que você ouça, você vai ver que por trás daquilo existe um Criador. Então, muitas vezes, imediatamente, você, às vezes, nem fecha os olhos, mas você já se remete àquele momento criativo e, mais ou menos, você, muitas vezes, até consegue desenhar a pessoa que criou aquilo. Portanto, quando você entra em Terra Santa, você vai perceber que você está na presença do Criador daquele ambiente, daquela pessoa que ali está, enfim, de tudo aquilo com o que você está interagindo. E daí nós vimos que Deus diz ali a Moisés que certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Aqui claramente Deus está falando de uma forma bastante, digamos, singela, de forma que nós possamos entender o que são os exatores. Exatores são aqueles cobradores de impostos, né? Mas aqui nós poderíamos até colocar o cobrador de impostos, o leitor da luz, o leitor da Copel, da água, o cobrador do banco, o cobrador da prestação da casa, o teu patrão, o teu amigo, aquela pessoa com quem você se relaciona, aquela pessoa que é amiga e não é muito amiga, mas ao mesmo tempo você se relaciona com ela e, portanto, ela de uma forma ou de outra, ela te aflige direta ou indiretamente. Deus também nos diz aqui que ele viu a aflição. O que é a aflição?
Aflição pode ser a dor de barriga, pode ser a dor de cabeça, pode ser a fome, pode ser a angústia, pode ser a depressão. Aflição pode ser o sapato apertado. Aflição pode ser a falta do sapato e a necessidade de caminhar um determinado espaço. Aflição pode ser aquela corrida que você deu até o ponto do ônibus e o ônibus acabou de passar. E você agora terá que esperar um outro ônibus sob aquele sol escaldante e o ponto nem mesmo uma cobertura tem. Ou seja, você vai ter que sofrer aqueles momentos esperando que venha o próximo ônibus. Que está no Egito. Então Deus disse: vi a aflição do meu povo que está no Egito. O Egito é um sinônimo utilizado biblicamente, não é bem um sinônimo, mas assim, é como se ele fosse um sinônimo de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que não é agradável, de tudo aquilo que cortava, por exemplo, a natureza daquele povo que estava no Egito. Por exemplo, o povo que foi para o Egito, ele tinha um jeito de viver antes de ir ao Egito. Ele cultuava a Deus, ele comia determinadas comidas. Lá no Egito ele não pode cultuar a Deus. Lá no Egito ele não pode comer determinadas comidas. Lá no Egito, quando os egípcios sentavam-se para comer, um desses povos, uma pessoa desse povo, não poderia se sentar à mesa com os egípcios. Ou seja, inúmeras coisas que você passaria por estar no Egito. Algumas pessoas que estavam no Egito, eles eram tratados de forma como se eles fossem animais. Né? Por quê? Porque os egípcios não consideravam aquele povo, o povo de Moisés, como o povo de Deus, o meu povo, como Deus diz assim, ouvi a aflição do meu povo que está no Egito. Eles não consideravam aquele povo digno de ser atendido como pessoa, de ser olhado, de ser respeitado. Enfim, eles não consideravam aquele povo digno absolutamente de nada. Eles simplesmente olhavam aquele povo como se aquele povo fosse, digamos, peste, praga. E Deus diz: eu vi a aflição do meu povo. Então, lembrando que essa aflição não é só porque você quer comer carne e não tem carne. Não, mas é porque você quer comer carne e não tem carne, é porque você quer se vestir e não tem roupa, é porque você quer respeito e não tem respeito, é porque você trabalha feito um cavalo e ganha uma miséria, é porque você trabalha e não ganha nada, é porque alguém usurpa dos teus direitos a todo instante, alguém chega, mexe nas tuas coisas direto, sem a tua autorização, alguém brinca com as tuas coisas sem que você autorize, alguém brinca com a tua cara sem que você mereça aquele desplante, aquela falta de consideração. Então Deus diz que conheço-lhe o sofrimento e, portanto, resolvi tirá-los, livrá-los das mãos dessas pessoas que estão abusando de você, que estão mantendo você cativo, que estão te prejudicando, que estão te aborrecendo constantemente, que estão te xingando, que estão dizendo que você não vale nada quando você é a coroa de Jesus. Bem, dessa forma e por esse motivo foi que Deus decidiu descer a fim de livrar a esse povo das mãos dos egípcios e levar esse povo a uma condição de que esse povo pudesse voltar a ter autoestima, pudesse voltar a ter caráter, vergonha, decência, esse povo pudesse voltar a se olhar no espelho e dizer: eu sou filho do Deus vivo. Um povo que voltaria a poder usar uma roupa limpa, ainda que fosse uma vez por mês,
que ele pudesse parar na beira do rio e lavar a roupa dele, não a roupa do outro, que ele pudesse olhar-se a si mesmo e parar e perder um tempo escovando os seus próprios dentes e não preocupado em cuidar da vida do outro, cuidar da casa do outro, cuidar dos interesses do outro. Então Deus resolveu livrar esse povo e levar esse povo a uma terra que mana leite e mel, a uma terra de fartura, a uma terra onde ele poderá dormir, onde ele poderá descansar, onde ele poderá vislumbrar o sol, onde ele poderá viver com bastante liberdade, a liberdade de vida que tem o homem livre, não o homem escravo. O homem escravo, ele não tem liberdade, porque ele tem um jugo sobre o seu pescoço que o domina, que desce, é uma canga no pescoço dele que derruba a cerviz dele, que derruba a cabeça dele, porque a canga pesa, então ele é obrigado a andar de cabeça baixa, ele é obrigado a andar daquela forma servil, daquela forma de servidão. E Deus ainda diz que é a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Eu não fui ver aqui quem eram esses povos, e até não me preocupa, mas eu vejo que esses povos, como eles são citados, são povos que naturalmente vivem numa terra que mana leite e mel, e por consequência nós observamos que esse povo deve ser um povo, digamos assim, livre, um povo que vai de um lado para o outro, que vai de cabeça erguida, que não carrega uma canga sobre o pescoço e que pode ir e voltar e que pode dar de dedo na cara de outros e dizer: escuta aqui, você fala, quando falar comigo, você fala em tom mais baixo, você me respeita, porque respeito é bom e até cachorro gosta. E se você não me respeitar, é claro que teremos problemas, porque eu quero ser respeitado e da mesma forma que eu for respeitado, você será respeitado. E para que não tenhamos problemas, me respeite. Então Deus fala que aquele clamor dos filhos de Israel, aquele choro, aquela angústia, aquela dor que sai do profundo, do íntimo de cada um. O que é essa dor? Cada um tem uma dor diferente, cada um chora por um motivo diferente. Um lembra que um belo dia o pai lhe deu um tapa e aquele tapa doeu o resto da vida. Um outro lembra que um belo dia alguém lhe disse não e aquele não lhe dói o resto da vida, e Deus quer curar essas feridas. Deus quer te libertar dessas dores. Deus quer te trazer de volta para um lugar onde mana leite e mel, para um lugar onde você é o filho do Deus vivo, onde você tira a canga de sobre teus ombros e anda ereto, de cabeça erguida, olhando para todo mundo no mesmo nível que você. Você não olha mais para baixo, porque teus olhos olham para cima. Teus olhos olham para a cruz daquele que realmente te salvou, te libertou e te proveu dessa salvação e te proveu da possibilidade de entrar para a terra que mana leite e mel, para a terra onde você terá paz, onde você não será mais oprimido, onde a opressão não será mais aquele assunto do dia a dia, onde você poderá dizer: eu sou, é o meu Deus. Bom, é lógico que Deus ali ainda comenta com Moisés e diz que eu serei contigo. E o sinal de que eu serei contigo é que quando você sair da presença do povo do Egito, depois que você tirar o povo do Egito, você virá até este mesmo lugar e servirá a Deus, servirá a mim, servirá ao meu nome neste mesmo monte. Em qual monte? De qual monte nós estamos falando? Naquele caso era do Monte Horebe. No caso de hoje nós estamos falando no monte do nosso
efetivamente do nosso coração, onde nós nos encontramos dois ou mais reunidos no mesmo nome, orando e clamando a Deus, quando enfim Ele estará na nossa presença e Ele operará os mesmos sinais e maravilhas que operava, porque Ele é o mesmo ontem, foi o mesmo ontem e continua sendo o mesmo hoje. Ele não muda, Ele foi, é e será. Ele jamais mudará. Ele não tem porquê e não tem como mudar. Não que ele seja impedido de mudança, mas porque Ele é completo. Ele é a razão. Ele é a essência. E ele então disse que ele vai dizer, vai mostrar a Moisés a forma de sair. E ele começa a mostrar a Moisés a forma como Moisés deve chegar e dizer ao povo. Primeiro, levantando a autoestima do povo, mostrando ao povo que sim, que eles têm um Deus. Esse Deus é eu sou o que sou, ou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, aquele que foi, é e sempre será. Né? E aí ele começa a mostrar que ele é quem está enviando a mim para atender esse outro que se chega a mim e momento tal que eu tenho que tirar as sandálias dos meus pés, desfazer-me de toda a máscara, digamos, desnudar-me para que eu possa entrar naquela terra que é santa. E à medida que eu estou entrando em terra santa, eu saberei como proceder, porque eu estarei entrando com a autorização do Divino Espírito. E ao entrar em terra santa, quando eu faço da forma como Ele manda, tirando as sandálias dos meus pés, desnudando-me, mostrando-me, digamos, revestido da verdade, desta forma, então, eu serei orientado como proceder para que eu possa dizer, vamos por aqui, e o povo, enfim, possa entender que, sim, eu estou sendo mandado por Deus para conduzir aquele ser, aquela pessoa que ali está ao meu lado, para a terra que mana leite e mel, para aquela terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Todo mundo vai ouvir aquela voz que você está, digamos, elevando. Por quê? Porque essa voz que você está elevando está tendo a autoridade do Deus dos hebreus, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, do Deus eu sou, do Deus eu sou o que sou. E dessa forma é que você vai conseguir derrubar Faraó, porque Faraó verá os sinais e maravilhas que você, Faraó nesse caso, é aquilo que oprime ao nosso irmão, aquilo que mantém o nosso irmão sob opressão, é aquilo que colocou a canga nos ombros do nosso irmão. Então, quando nós falamos, nós estaremos com autoridade a fim de operar os sinais e maravilhas e destruir aquele animal que passou a tomar conta da vida do nosso irmão. E é claro que Deus ainda mostra que nós teremos ali ao final a maravilha de que ninguém sairá de mão abanando, ou seja, todo mundo sairá com joias e pratas, ou seja, com a autoestima levantada, porque estamos pisando em terra santa e de forma adequada. Pense nisso. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. Em nome de Jesus. Aleluia. Beijos. Fui.